Salve, salve galerinha! Sejam então bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje então vamos continuar mais uma vez falando sobre Chainsaw Man. Nós já havíamos visto de que o demônio do futuro disse para o Aki de que o futuro seria show de bola, mas talvez o futuro não seja tão bom assim. Vamos então nesse vídeo ver a conclusão do arco do Demônio da Arma e ver como que acaba acontecendo o trágico fim do Aki. Mas antes de realmente começar o vídeo, eu peço para todos vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Espero que gostem. E então, bora para o vídeo. Bom, nós basicamente somos levados ali à casa de um garotinho que acaba falando para sua mãe de que irá jogar a bola, e ela pede então para que ele volte antes do anoitecer. E até enquanto antes dele ir, ela entrega uma moeda para ele comprar um refrigerante. Mas no fim das contas, esse garotinho nem sequer chegaria a jogar bola, e muito menos talvez venha a voltar. Porque em uma questão de cerca de menos de um segundo, a gente basicamente vê que às 15 horas, 18 minutos e 22 segundos, o demônio da arma avança em direção a Makima. E começam então a subir em todas as páginas, boa parte do capítulo inteiro começa a subir o nome de todas as pessoas que foram mortas pelo demônio da arma. Em um único segundo, quase mais de 100 ou mais, na verdade, 100 pessoas foram mortas e a cidade completamente destruída. Às 15 horas, 18 minutos e 22 segundos, apenas um segundo depois, a Makima então acaba ficando indo então em direção também para avançar ao demônio da arma. Ela que basicamente então vendo a destruição insana, onde 2 segundos depois ocorre a ativação da habilidade do demônio arma, a habilidade de atirar uma bala no coração de todo ser vivo, nascido dos meses de janeiro, fevereiro, março, maio, junho, agosto, setembro, novembro ou dezembro, em uma distância de 1 quilômetro. E todas essas mortes são confirmadas enquanto, em questão de pouquíssimos segundos, às 15 horas, 18 minutos e 25 segundos, o demônio das armas para então iniciar um ataque contra a Makima. Ele então usa aí mais uma das suas habilidades para então iniciar todos os disparos contra a Makima. A Makima que basicamente às 15 horas, 18 minutos e 26 segundos se prepara para ativar sua habilidade, saindo do seu corpo várias correntes que se prendem então no corpo do Aki, do demônio anjo, quando a Makima acaba levando um tiro na cabeça por conta da habilidade do demônio da arma e tem a sua 29ª morte registrada. Mas ela, em uma questão de segundos, acaba se regenerando e cria uma espécie de auréola feita da sua própria carne em cima da sua cabeça, quando então vemos a ativação da habilidade da Makima. Ela passa então, por meio de usar todas as pessoas que ela capturou, ela então rouba as habilidades dos demônios com qual eles tinham contrato. A gente vê o Yutaro Kusakabe e a Michiko tendo contrato com o demônio da punição, a Akane Sawatari com o demônio da cobra, Aki Hayakawa com o demônio do futuro e também os demônios anjo e aranha. E ela basicamente às 15 horas, 18 minutos e 28 segundos inicia o seu ataque contra o demônio da arma. Utilizando então o demônio da punição, ela tenta ali atacar o demônio da arma. E pra que toda essa demonstração de horas, minutos e segundos? É basicamente pra gente ver de que em questão de 1 ou 2 segundos, dezenas de centenas de milhares de pessoas são completamente massacradas pelo arma, e a Makima também começa a revidar. A gente então muda de cenário, vendo ali o Denji acordando, ouvir a campainha, só que na sua cabeça ele ouve então a voz do Pochita, chamando e então alertando para que ele não abra essa porta.
O barulho da campainha começa a ecoar cada vez mais e mais quando a própria Power, querendo entender o que é isso, ela que estava tentando dormir, vê que não apenas a campainha está tocando, como o telefone também começa a tocar. O Denji então acaba deixando ali a porta um pouco de lado, dando ouvidos rapidamente ao que um Pochita dentro dele queria dizer quando ele não atende ali o telefone e quem entra em ligação com ele é a Makima. Ela se questiona se ele viu alguma coisa no jornal ou não, mas por ele estar dormindo e ter acabado de acordar, ele não sabe de nada o que está acontecendo. Mas ela tenta ser o mais rápida e breve possível para explicar a situação para o Denji. O demônio das armas de fogo apareceu de repente e todos os caçadores de demônio falharam em derrotá-lo. E assim ele possuiu um corpo e fugiu. E esse infernal do demônio da arma está tocando a campainha do Denji atualmente. E aí a gente sabe de que no final das contas não foi mostrado em momento algum de que a Makima realmente levou ali todo o esquadrão para lutar contra o demônio da arma, o próprio demônio da arma que acabou vindo em direção a ela. E por que a Makima estaria ali fazendo tudo isso? Bom, ela quer que o Denji lute contra o demônio da arma por um bom motivo que a gente só vai infelizmente descobrir mais adiante. O Denji que então ouvindo tudo isso, percebendo que talvez seria um tanto quanto estúpido o demônio da arma de fogo aparecer na sua porta, mas pelo tom da Makima ele percebe de que isso é verdade. Ele tenta se manter confiante, dizendo para que a Makima pode contar com ele e que ao menos eles têm sorte. Ao invés do demônio ter fugido, ele poupou uma viagem a eles, indo diretamente até o Denji. Só que a Makima é bem direta e específica, dizendo de que dessa vez, enquanto o Denji lutar, ele não pense em nada. E até ali, a Power tentando entender o porquê deles não poderem abrir a porta, mas o Denji rapidamente tenta explicar de que a Makima lhe falou de que tem o infernal da arma na nossa porta, na porta do Denji, no caso. E a própria Power vê de que isso não faz sentido algum, mas o próprio Denji passa aos poucos a tentar acreditar por conta de que a Makima tem credibilidade para falar isso, principalmente porque ela acaba meio que sendo culpada por tudo isso, mas a própria Power tentando entender porque o Topetinho, como ela chama ali, o Aki ainda não voltou e ela tá um tanto quanto preocupada, ela mesmo achando que é ele quem está na porta. Só que o Denji vendo ali a campainha sendo cada vez mais e mais tocada, ele fica um tanto quanto preocupado, então pede para que a Power pegue o seu gatinho e saia pela sacada. A Power até tenta contestar o porquê disso, mas o Denji sequer dá brecha para isso. Ele mesmo que só por precaução tenta ver se realmente seria ali alguém ligado, o infernal ali da arma estando atrás dele. E ele mesmo achando de que talvez a Makima estivesse apenas brincando com ele, de que na verdade quem estivesse apertando a campainha fosse o Aki. Mas bom, é o Aki. Só que como a própria Makima disse, alguém havia se tornado um infernal da arma, e esse é infelizmente o Aki. O Aki acabou sendo provavelmente forçado pela Makima a fazer algum contrato ou criar alguma ligação com parte do demônio da arma para que assim fosse atrás do Denji e lutasse com ele por algum motivo. O Aki que até ali sabe claramente quem é o Denji, ele tem as mesmas memórias, enquanto na mente do Aki ele basicamente vê de que tudo isso é como se fosse uma mera brincadeira. A gente entra dentro da mente do Aki e vê ele ainda criancinha no meio do campo todo cheio de neve, percebendo de que ele está com frio, mas lá na sua frente ele encontra um Denji completamente imobilizado. E então resolve ali, pegando uma bola de neve, iniciar uma briga de bolas de neve com o Denji. Só que no mesmo momento que ele atira uma bola de neve na direção do Denji, a gente vê de que no mundo real o Aki dispara um tiro absurdamente insano contra o Denji, que tem o seu corpo partido em 2 pedaços e é ali arremessado ali para longe, enquanto a própria Power tenta entender o porquê do cheiro do Aki estar na porta.
O Aki, possuído pelo demônio da arma, basicamente pula de dentro do apartamento que era anteriormente dele, do Denji e da Power, para basicamente avançar na direção da Power. Só que o Denji, já transformado no Chainsaw Man, pula para proteger a sua companheira e infelizmente ter agora de lutar com seu antigo amigo. A gente basicamente vê que enquanto isso, na mente do Aki é como se fosse uma mera brincadeira de briga de bola de neve, enquanto surge então Denji e Power em meio a toda essa sua alucinação. Ele continua jogando várias bolas de neve que no mundo real são transformadas como se fossem vários tiros que arremessam o Denji com uma velocidade absurda contra o chão, que mal tem tempo de agir. Quando o Aki já vê ali alguns civis inocentes em desespero jogados no chão, querendo questionar se eles também querem brincar com eles, o Aki ergue o seu braço de arma na direção dos dois e simplesmente massacra quem quer que ainda estivesse lá. Com um único tiro, ele cria uma destruição insana quando Denji, pistolaço, avança na direção dele para tentar parar que o seu antigo amigo matasse mais e mais pessoas. Só que mais uma vez o Denji leva um tiro e é arremessado novamente para longe. Em meio a isso, várias pessoas acabam morrendo no meio do caminho, quando o Aki começa então a perseguir várias pessoas inocentes. Só que então o Denji se mete no meio do caminho, utilizando as suas serras. Ele para um tiro, só que em troca disso ele é arremessado contra a parede de um prédio e sai de lá extremamente machucado. No meio do seu sonho, ainda criancinha, o Aki joga várias bolas de neve que são transformadas em vários tiros na vida real, quando várias pessoas acabam infelizmente sendo mortas. O Denji basicamente parte ali na voadora pra cima do Aki, chamando ele de idiota, enquanto todas as pessoas veem que o Chainsaw Man é quem está tentando a todo custo salvá-los. O Denji acaba querendo questionar se o Aki ainda consegue ouvi-los, pedindo para que ele saia dessa, porque essa seria a última coisa que ele iria querer. Ele pedindo para que esse idiota acordasse, só que é completamente inútil. A gente basicamente vê de que o Aki manda ali uma bola de neve na direção do Denji, que acaba recebendo um tiro na vida real, enquanto o Aki, em meio a esses delírios, vê se divertindo muito mais do que ele jamais havia esperado. Como seus pais sempre estão preocupados com Taiyo, que é o seu irmão mais novo, eles nunca lhe dão atenção suficiente. Só que agora que ele está então vivendo de fato o que ele queria, ele se sente tendo a sua vida finalmente divertida. Só que no fim das contas, talvez essa fosse uma diversão que ele nunca iria querer. Ele pega uma bola de neve e arremessa mais uma vez no Denji em meio aos seus sonhos, que na vida real acaba sendo completamente massacrado e fica jogado ensanguentado aos pés do Aki, que completamente imerso a todos os poderes do demônio da arma, massacra completamente o Denji. Até depois do Aki ter derrubado ali o Denji no chão, ele questiona então se o Denji já desistiu, mas mesmo estando completamente arrebentado, saindo boa parte do sangue do Denji para fora, ele ainda assim se levanta para continuar a lutar, enquanto na mente do Aki a gente vê a continuação dessa brincadeira de guerra de bolas de neve, quando o Aki simplesmente dá um tiro bem no peito do Denji, que arranca uma parte do peito dele, mas ele ainda assim continua avançando na direção do Aki com as suas serras, tentando então atacá-lo, mas ele ainda assim continua, enquanto o Denji implora ali para que o Aki volte com a metralhadora, basicamente a arma que está imbuída agora na cabeça do Aki, que virou o infernal do demônio da arma. Ele atira o Denji, que sai voando para longe, enquanto ele ao meio dos escombros, tendo perdido um braço e quase que sem sangue. A maioria da população simplesmente vem na direção dele apontando então uma faca. O Denji, que talvez já se preparasse para morrer, as pessoas talvez querendo pôr um fim nessa destruição inteira, vendo de que o Denji é o alvo do infernal que
tá possuindo o infernal que o Aki virou, né? Que tá sendo possuído pelo demônio da arma, mas no fim das contas todas essas pessoas pegam essas facas para simplesmente darem o seu próprio sangue para que o Denji, como Chain Salmon, beba e salve todos eles. Mesmo ali mulheres, homens, crianças, idosos, todo mundo de idade e sexo diferentes, eles vêm então para salvar o Denji por não quererem morrer, por terem ali filhos, por terem família, por terem pessoas que eles amam e querem salvar. Eles vêm ali atrás do Denji como Chain Salmon pedindo ajuda. E até ali vem um cara com um amigo morto pedindo, provavelmente ali já um amigo morto pedindo ali ajuda para que o Denji infelizmente olha ali pro Aki, já ficando já de tarde, já tá o sol já se pondo, o Denji então olha ali pro Aki e vê o que ele infelizmente vai ter de fazer. Na mente do Aki, ainda continuando a brincadeira de bolas de neve, ele vê como se o Denji estivesse continuando a brincadeira mesmo sem querer. Ele percebe que de fato ali o Denji chorando, coisa que ele nunca viu. Ele nunca viu ali o Denji chorar antes, e ele até então cai no chão depois de uma bolada de neve do Denji na sua cabeça, enquanto ele aceita que perdeu. Ele não gosta mais ali de brincar de bola de neve, e ele mesmo sentindo que isso faz com que as suas mãos congelem, quando então ele vê de que o Denji simplesmente sumiu. Então, aparecendo no lugar dele, aparece o seu irmão mais novo que teoricamente já teria morrido. Então a gente começa a ligar os pontos de que o Denji do nada some dessas visões do Aki e aparece o irmão morto dele. Então ele basicamente entende a situação, ele entendendo de que na verdade o que ele queria era brincar de arremesso. E por que tudo isso está sendo mostrado de que o Denji sumiu e o Aki na sua mente encontra o seu falecido irmão? Porque, bom, o Denji infelizmente acabou tendo que ali com as suas motosserras perfuraram completamente o peito do Aki, que simplesmente morre, como o próprio demônio do futuro havia falado, da pior maneira possível. O próprio Denji, quando acaba voltando ao normal, ele completamente quebrado psicologicamente por ter matado uma das pessoas que mais gostava dele, entendia ele, e talvez que lá no fundo o Denji também tivesse um certo carinho, tratasse ele como um amigo. E o próprio demônio do futuro olha ali de que no fim das contas Aki Hayakawa morreu da pior forma possível. Morreu então para o Chain Salmon, e não exatamente para o Chain Salmon, e sim para o Denji, aquele que no fim das contas o Aki queria mais proteger ao lado da Power. Ele não ligaria se tivesse morrido para qualquer outra pessoa, mas ele ter morrido para as mãos do Denji, ele sabe o quanto o Denji vai sofrer por causa disso. E no fim das contas, por isso que o próprio demônio do futuro falou que ele morreria da forma mais horrível de todas. E até aí que enquanto isso na mente dele a gente basicamente como se tivesse já ido pro além, tá lá o Aki jogando bolas de neve com o seu irmão mais novo. E assim a gente simplesmente percebe que Chain Salmon nunca de fato será uma obra pra gente ser feliz, por conta de que é só dor, sofrimento e tristeza no mundo de Chain Salmon, e de fato ali o futuro não é tão show de bola assim como o demônio do futuro havia dito. Mas infelizmente eu acabo tendo de já me despedir de vocês, a gente encerrando ali infelizmente o arco do demônio da arma, e ainda assim tem muito mais coisa. O próximo arco, caramba, vai ser um negócio absurdo, e vai ser aquele negócio que quem não se acostumou com quão traumatizante em certas formas Chain Salmon pode ser, eu peço então que se acostumem, porque vai ser muito pior do que foi esse arco em questão de carnificina que rolou. Mas eu infelizmente já vou me despedindo de vocês. Eu espero muito que todos vocês
tenham gostado desse vídeo. Espero vê-los no próximo vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Obrigado por tudo. Então, falou, valeu e fui!